CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, bom dia. Bom dia, Patrícia Valim, bom dia aos nossos ouvintes, colega do estúdio. Então, hoje nós temos um desafio para você. Essa semana, no quadro Retrabalho, Alberto Nemer e Cássio Moro até citaram os seus conhecimentos profissionais, porque foi discutido se as empresas podem demitir ou penalizar seus funcionários por conta de preferências políticas. Isso foi um assunto que veio à tona, questionamento dos nossos ouvintes. E aí eles citaram, né? Ele falou, olha, Andréia Salsa pode contribuir também com essa informação, e a gente resolveu botar você também nessa conversa. O Alex, nosso ouvinte, diz que é proibido perguntar ideologia, preferência sexual ou religião nas entrevistas de emprego. O Ricardo dizendo que, infelizmente, isso acontece por debaixo dos panos, meio sem ninguém perceber, mas na hora de contratar alguém, eles dão um jeitinho de descobrir essas preferências. E o Simeão também dizendo que, perguntando se numa entrevista, o entrevistador pode questionar a esse candidato qual é a ideologia política ou a religião dele. Sobrou para você. E que bom que sobrou para mim, sabe? Porque eu entendo que esse é um tema delicado, que a gente tem que ter muita responsabilidade e cuidado para comentar, mas ele é do campo da civilidade, ele é do campo da cidadania. Tem aquela máxima, né, Patrícia, que as pessoas falam que religião, política e futebol não pode comentar. Futebol e religião, não sei, mas política com certeza a gente precisa, e eu entendo que a gente tem, enquanto sociedade brasileira, avançado nesse sentido, ainda, né, com alguns problemas de polarização que tem cansado muita gente, inclusive a mim. Então, eu entendo que um tema como esse, ele tem uma contribuição, inclusive, de responsabilidade social muito importante, e uma contribuição objetiva e clara para empregadores e empregados, porque os ouvintes vão lembrar bem, nas últimas eleições, a gente teve muitos problemas dessa natureza. Acho que foi muito feliz esse questionamento dos nossos ouvintes, porque ano que vem é ano eleitoral. Eleições gerais nós de tivemos novo, algumas né? lições, né, importantes nas últimas eleições, mas já respondendo objetivamente aos nossos ouvintes e a todo mundo que está nos ouvindo, as empresas elas não podem demitir ou penalizar ou fazer pergunta direta no processo seletivo para um empregado ou um potencial empregado sobre as suas preferências políticas, porque a legislação trabalhista, inclusive os princípios constitucionais, eles impedem, né? E aí eu trouxe aqui, naturalmente que eu não sou advogada, mas são princípios importantes que toda a área de recursos humanos precisa saber, que é muito básica, que é a primeira Constituição Federal, né, Patrícia, que é a Constituição de 88, que garante a liberdade de consciência e de crença e proíbe qualquer forma de discriminação por convicções políticas, né? Então, demitir alguém por motivação política caracteriza discriminação e viola garantias constitucionais. Então, esse primeiro bloco, né, que traz aí um pilar que justifica essa minha resposta tão assertiva. Segundo é a CLT, que é, né, aquilo que consolida as nossas leis do trabalho, e que a CLT proíbe expressamente práticas discriminatórias. Então, está lá na lei escrito que é proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou da sua manutenção, quer dizer, manutenção no emprego por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros. E aí a jurisprudência pega já esse, entre outros, por conta de todo esse cenário que a gente tem vivido, né, político, e encaixa aí também as questões de ordem política e ideológica. E já tem muita jurisprudência, né? E esse termo jurisprudência é aquilo que já aconteceu, né? E que inclusive serve aí para vários outros processos. Então, eu trouxe aqui um exemplo do Tribunal Superior do Trabalho, que em 2023, então está relativamente fresco, né? Que manteve uma decisão
que condenou uma empresa que demitiu um trabalhador por ter apoiado determinado candidato nas redes sociais. E o tribunal entendeu que houve abuso do poder diretivo do empregador e violação à liberdade de expressão do empregado. Então, aí eu respondendo bem objetivamente aos nossos ouvintes, não pode, né, fazer, nem demitir, nem perguntar diretamente, porque se eu pergunto, imagina, né, Patrícia, se eu pergunto diretamente para você, qual é a sua ideologia política e qual é a sua religião, fica muito explícito que dependendo da sua resposta, você tem mais chances ou menos chances, né? Exatamente. É igual numa entrevista, alguém perguntar, você tem inglês fluente, você tem espanhol fluente, que a gente sabe que dependendo dessa resposta, isso tem conexão com o cargo que eu estou disputando. Então, por mais que não tenha ali o recrutador, né, vá dizer, dependendo da sua resposta, você fica ou não fica, a própria pergunta em si já é intimidatória e já diz muita coisa que dentro daquela organização, dependendo, né, da tua resposta, você entra ou sai. Então, isso é ruim, porque do ponto de vista de tudo isso que a gente está vendo, de polarização, uma falta de respeito aos posicionamentos, é muito negativo. Agora, eu queria trazer aqui também, Patrícia, o outro lado, porque, né, tem deveres, né, do empregador, mas também tem direitos do empregador. Assim como tem direitos do empregado, tem deveres do empregado. E aí, para a gente refletir também, porque pode haver consequência para o empregado também, se ele manifestar uma opinião política no ambiente de trabalho de forma abusiva, causando assédio, discriminação, conflitos graves, né? Ou seja, gerando a própria polarização dentro do ambiente corporativo ou prejudicando toda essa questão de cultura, né, e clima organizacional, toda essa ambiência da empresa. Então, a empresa pode se intervir ou com advertência, né, que pode, né, faz ali uma finalização e tem instrumentos formais hoje dentro da empresa para isso, ou até demissão por justa causa, dependendo ali do que fique caracterizado. Então, fazer propaganda política ostensiva no ambiente de trabalho, contrariando normas internas. Então, tem várias empresas já, Patrícia, inclusive empresas da área de comunicação, que determinam, isso é autorizado, né, protocolos internos de conduta, que durante, principalmente, o momento de eleição, que você não vá de camisa do teu candidato ou do teu partido, que você não usa bottom, que você não tenha conversas no paralelo sobre isso, exatamente uma prudência para evitar qualquer desconforto, e a gente está no trabalho para trabalhar, né? A gente sempre tem que pensar isso, que a gente está no trabalho para exercitar ali a nossa atividade profissional. Então, assediar ou constranger colegas também, para que apoiem determinada posição política que é a sua, criar um clima hostil ou de perseguição por motivos ideológicos. Então, isso tudo a empresa ela tem ali o direito também legal, né, de advertir ou até demitir. Então, a empresa ela não pode punir a opinião política em si de um colaborador, mas ela pode agir de forma que, se tiver uma manifestação ali negativa no trabalho, que vai trazer algum nível de prejuízo, sobretudo na questão das relações. Então, eu trouxe aí de forma muito resumida, né, o que pode e o que não pode. Então, o que não pode? O que a empresa não pode fazer? Punir, né, ou demitir o funcionário porque ele tem uma preferência política pessoal. Então, ela não pode punir nem demitir se o funcionário expressa sua opinião política em redes sociais ou de forma respeitosa fora do ambiente de trabalho. Agora, o que ele pode punir, a empresa pode punir e demitir, é se o funcionário faz propaganda política insistente dentro do ambiente de trabalho e funcionário que assedia colegas ou gera clima de hostilidade por questões políticas. Então, de novo, né, é um tema muito relevante, importante, que a gente precisa discutir, se antecipar, tanto empregadores quanto empregados, para que a gente não tenha problemas, né, e todo mundo possa exercer o seu direito como cidadãos, né, tomando ali a sua preferência dentro de um ambiente democrático, seja lá qual for o direcionamento político e ideológico
do empregado, né? Vamos combinar que a diversidade de opiniões e de ideias e de ideologias, ela é saudável desde que ela seja respeitada por todos. Uma coisa é você comentar com alguém, eu apoio tal situação, eu tenho tal vertente política, eu tenho tal religião, e o outro fala, não, olha, tudo bem, eu discordo. É uma conversa que pode existir, mas de uma maneira saudável para todos os lados. Quando começa a levantar a voz, apontar dedo, aí as coisas começam a ficar estranhas, né, Andréia? Muito ruim. E eu não acho só que pode acontecer, essas conversas devem acontecer. Eu sou uma entusiasta Uhum. desses diálogos políticos, porque eu entendo que a gente cresce, né? Cresce no nosso pensamento crítico, cresce no nosso exercício de se conectar com o diverso, com o contraditório, né? Então, a temática política, no meu entendimento, ela é um eixo central de civilidade, da construção da cidadania. Agora, é muito importante, aqui no nosso quadro, que é o CBN Vida Profissional, a gente precisa refletir que ambientes profissionais, né, e atuações profissionais não devem ser pautadas pelo teu direcionamento político. Você está dentro de uma empresa com uma determinada função, você está para trabalhar, e a sua atuação profissional, inclusive, tem que ali, dependendo da sua atuação profissional, abarcar todas as formas de pensar. Uhum. Embora, e aí é muito importante, né? Embora atitudes, práticas e políticas corporativas dê sinais do direcionamento político ideológico de uma empresa, de uma pessoa. Então, não tem nenhum problema em que você olhe para uma organização, se isso lhe é tão caro, e entenda, né, um pouco o modus operandi daquela organização e até se antecipe para não entrar naquela organização para evitar algum desconforto, né? E Uhum. a mesma coisa, a gente já falou isso algumas vezes aqui no CBN Profissional, que muitos processos seletivos as pessoas já olham publicações em Instagram, publicações em LinkedIn, que também diz muito ali do comportamento e às vezes até da atitude, talvez muito radical, de alguns profissionais ou potenciais profissionais. Então, a empresa também, no processo seletivo, já vai, né, estabelecendo ali do que a gente chama ajuste de fit cultural, porque também a gente não pode ser ingênuo, né, e até hipócrita de dizer que essas questões, de alguma maneira, não estão desdobradas dentro das próprias atitudes práticas e políticas corporativas. Agora, o que Uhum. não pode é a gente tomar atitudes, tanto do ponto de vista do empregador quanto do empregado, discriminatórias por conta da sua posição política ideológica. Então, fico muito orgulhosa que a gente esteja trazendo essa temática no nosso CBN Vida Profissional, né, Uhum. estimulando aí um diálogo maduro, né, que a gente possa cada vez mais, e acho de Uhum. verdade, Patrícia, que em algum momento Uhum. a gente vai encontrar um fio da meada adequado, porque, né, passamos por aquela fase que ninguém conversava de política, é um erro, a gente hoje consegue cada vez mais entender que é um erro, né, enquanto sociedade, não discutir, porque ali são decididas, né, são dadas algumas decisões que interferem diretamente na nossa vida prática, mas também fomos para um lugar esquisito que se a gente polariza, a gente se odeia, né? Se a gente Exatamente. tem uma ideia diferente, a gente se odeia. Mas isso faz parte de um processo e o simples fato da gente trazer a pauta, né, para um Uhum. quadro que a gente sabe que atinge tantas pessoas e a gente tem uma audiência linda e tão participativa, eu entendo também que é um sinal de que a gente vai ganhando maturidade para esse eixo e buscando aí trazer reflexões e direcionamentos, não só de reflexões, mas direcionamentos bem categóricos, né, legais, do Sim. que pode e do que não pode fazer. Então, estou muito E, feliz da gente estar entregando esse quadro hoje para a nossa audiência. e só para a gente encerrar também, porque eu falei aqui de dois colegas de trabalho conversando, e alguns ouvintes podem estar pensando isso, que isso funciona de uma forma horizontal, né, de igual para igual. Quando isso vai para um chefe, aí cai no que a gente está falando agora, né, que é o assunto, né? Se o chefe também não tiver uma visão de respeito e de entender
as opiniões contrárias, as opiniões diversas, pode chegar no assunto que a gente está tratando hoje. É isso que a gente quer, que todo mundo tenha atenção, tenha cuidado, se respeite, independente da hierarquia vertical ou do contato horizontal, não é isso? De colega para colega. Sem dúvida. E a liderança não tem jeito, né? Lá vem de novo a Andréa Salsa falar da liderança, mas não tem jeito. Isso faz parte desse cargo, né? Dessa responsabilidade. É sempre muito mais... tem muito mais responsabilidade para um líder a condução dessa temática. Então, se isso vem de um líder ou do dono da empresa... E a gente viu isso, né, fortemente divulgado na última eleição, é muito grave, né? É muito grave. Então, a gente espera que quem esteja aqui consumindo o nosso conteúdo possa refletir, né, e colocar isso dentro das mais inúmeras atribuições da liderança, de ser exemplo, né, exemplo de respeito, exemplo de diálogo e de orientação, inclusive, se perceber que alguém da equipe está ali travando um caminho que não é saudável e que pode aí prejudicar, inclusive, do ponto de vista de imagem e reputação, uma organização. Então, o tema é sensível, sério, mas relevante, e a gente sempre traz aqui temas que talvez não sejam tão confortáveis, mas são necessários para a gente discutir no nossa própria maturidade, né, profissional. Então, é sobre isso. Obrigada, viu, Andréia, mais uma vez por estar conosco no sábado, no nosso CBN Profissional. Bom final de semana para você e até sábado que vem. Até sábado que vem, um abraço em todos.